Meu nome é Thalita, eu sou mentora de mulheres que querem viver de internet, mas mais do que isso, eu sou mãe, sou esposa, sou muito família. A minha maior preocupação é a minha filha, é ter minha família unida, já que eu não tive isso quando eu era... Bem, eu sou pequena, né? Mas de tamanho, mas quando eu era criança, então isso importa demais para mim, mais do que ter um carro do ano, poder pagar o plano de saúde para minha família e saber que se eles precisarem, eu vou estar ali para o que for necessário. A minha infância foi, na verdade, ver a minha mãe trabalhando o dia inteiro, até de madrugada, acordando muito cedo, trabalhando em 2 empregos para conseguir sustentar a gente. E o meu pai trabalhando longe, sempre em outro estado ou em outra cidade. Eu acabei que eu não tive esse relacionamento tão forte e emocional com meu pai, como uma menina, uma adolescente deveria ter. Na época eu não fazia a menor ideia que era possível viver de outra forma. Na minha cabeça, simplesmente era assim que funcionava, era assim que a gente foi ensinado a fazer, era crescer, estudar, trabalhar e acabou. Era assim mesmo que funcionava. E eu achava que a minha mãe tinha que realmente passar o dia inteiro fora e meu pai em outra cidade para no final de semana, quem sabe, a gente se encontrar. E o pior é que meu pai ainda estudava o final de semana, estudava sábado o dia inteiro e aí, claro, que ele tinha que descansar no domingo e logo na segunda-feira ele saía 4 horas da manhã para poder pegar a estrada para ir para outra cidade. Então, praticamente, meu pai não viu a gente crescendo e eu também não tive esse relacionamento com ele tão forte emocional, como eu disse, como uma garota, uma criança, enfim, deveria ter. Então você ligava muito o trabalho a sacrifício, a abrir mão de muita coisa, é isso mesmo? Tô vendo isso agora. Essa conexão. Tô vendo agora que realmente eu acabei ligando o trabalhar demais com o sacrifício. E eu fiz muitos sacrifícios para chegar até aqui. Eu via minha mãe trabalhando demais enquanto eu era criança, adolescente. E quando ela foi se aposentar, a gente praticamente já estava criado, foi criado por outra pessoa, enfim, que cuidava da gente ali no dia a dia, de mim e do meu irmão. E quando ela foi se aproximar, a gente já estava longe dela, já estava distante. E ela tomou um susto com isso. Então, naquela época, eu imaginei que a vida deveria ser assim mesmo, que a gente deveria sofrer para conseguir alguma coisa, que a gente deveria ser estatística ruim da vida. Então, por várias vezes a gente já tomou golpes na vida, golpes financeiros, e ficou por isso mesmo, porque, enfim, se você não tem condições, você não consegue resolver, e fica por isso mesmo. E a gente, por várias vezes, já passou por isso. Quando eu nasci, tinha 7 dias de nascido, eu tive uma doença chamada septicemia, e o cirurgião ele falou que eu já não tinha mais nenhuma oportunidade de viver, eu já praticamente estava morta. Meus pais, claro, choraram muito e eles me contam que foram para o carro para orar, pedir a Deus para dar uma solução e que se eu fosse uma pessoa que quando crescesse ia seguir os caminhos do Senhor, que eu poderia, que era para eu voltar à vida. Mas se não fosse, que ele poderia me levar. E quando meus pais saíram do carro e foram falar com o médico, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas ela tá viva, não tem mais nada. E eu tô aqui, 35 anos depois. Então, só que essa doença me deixou uma sequela. Eu tive uma sequela no seio e depois, é claro, eu resolvi, mas eu senti muita falta de apoio emocional da minha mãe e do meu pai, justamente porque eles trabalhavam o dia inteiro. Meu pai trabalhava em outra cidade e minha mãe trabalhava o dia inteiro. Se minha mãe tivesse a oportunidade de conhecer o digital e meu pai também, eles são maravilhosos, são super inteligentes,
Eu vivo falando isso para ela, inclusive. Poxa, mãe, se você tivesse conhecido o digital, tudo poderia ter sido diferente. Há 5 anos atrás, eu simplesmente achei que eu não seria ninguém, porque eu tinha feito engenharia química, tinha trabalhado numa empresa por 8 anos e aquela empresa me fez muito mal. Eu trabalhava com pessoas muito tóxicas e eu não conseguia colocar para fora o que eu estava sentindo, porque esse é o meu jeito. Eu sou muito tranquila e eu não gosto de ficar falando para as pessoas, isso não é bom, eu não gosto, tal. Hoje sim, porque eu me desenvolvi muito por causa do digital. A gente aprende muitas coisas ao ser expert, né? Ao colocar para fora sobre os nossos valores, os nossos pensamentos. Mas há 5 anos atrás eu simplesmente achei que não seria ninguém, porque quando eu saí da CLT, eu abri uma empresa, essa empresa eu fali e simplesmente eu pensei, acabou, minha vida acabou e não tenho mais o que fazer, eu vou depender do meu marido, por exemplo. E foi aí que tudo mudou. Quando a Esther chegou ao mundo, eu pensei o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero que a minha filha veja que eu simplesmente nadei e morri na praia. Eu não queria que ela visse isso e eu tive que dar um jeito. E eu também não queria que meu marido visse que eu não era nada, que eu não tinha me tornado em nada. Eu tinha feito engenharia química, o que eu poderia fazer, o que eu ia fazer? Teve um momento que eu estava conversando com meu marido sobre querer trabalhar, encontrar alguma coisa para eu fazer, até mesmo para empreender novamente, porque eu tenho essa questão de quero muito empreender. E ele falou assim para mim, não, esquece isso, deixa disso. Eu consigo para você um emprego onde eu trabalhava, porque ele fez concurso público, estava trabalhando como concursado, e ele falou assim, na empresa que eu trabalhei, CLT, eu consigo para você. E aquilo me magoou profundamente, porque eu não queria trabalhar atrás de um balcão, nada contra, mas eu não queria, aquilo ali não era para mim. E eu pensei, isso não vai acontecer. Naquele mesmo dia, eu pedi a Deus e eu falei assim, Senhor, me mostra algo que dependa só de mim, porque eu não queria mais ter funcionário, eu não queria mais nada disso, eu queria que algo que dependesse de mim, porque eu queria mostrar para os meus pais que nunca foi culpa minha, que na verdade eu sou boa e eu queria mostrar isso para eles. E foi aí que 2 dias depois eu vi um anúncio falando sobre ganhar dinheiro na internet. E a partir dali a minha vida mudou. Durante a minha adolescência, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre sabia onde eu queria chegar e eu tinha certeza de que algum dia eu ia chegar. Eu só não sabia como, eu não tinha encontrado o caminho. Quando eu estava trabalhando na CLT, eu queria trabalhar pra caramba como se eu fosse dona daquele negócio. Tanto que eu saí de recepcionista para abaixo do diretor em pouquíssimo tempo. E depois que eu saí também da CLT, eu fui empreender e começou a dar certo. E eu falei assim, pronto, encontrei o caminho. Mas na verdade ainda não era aquilo. Eu sabia que eu ia chegar, mas ainda não tinha sido aquele caminho. Mas eu sempre tive certeza de que em algum momento eu ia chegar. E quando eu estava empreendendo com essa empresa, essa primeira empresa que eu tive, eu tinha um sentimento assim, opa, cheguei, acho que é agora. Eu já tinha certeza, mas Deus já tinha falado para mim que não era aquele momento e que em algum momento eu ia chegar. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, de estudar muito, de querer fazer acontecer. O que eu falaria para as mulheres profissionais que têm conhecimento, experiência, você tem um conhecimento que pode transbordar em outras pessoas, você pode transformar a vida de outras pessoas assim como eu fiz, como eu faço diariamente. Eu transformei primeiro a minha vida e depois eu transbordei na vida de outras pessoas. E não é sobre você não ser submissa ao seu marido, não é sobre você querer estar ali, sabe, pau a pau com ele, não é sobre isso. É você estar junto com ele, porque casais inteligentes enriquecem juntos. Quando eu me lancei no digital, eu lembrei da CLT, porque eu cheguei tão rápido ao topo, onde eu era abaixo do diretor, só que eram só promessas de aumento de salário, eram só promessas de melhoria e nada acontecia, eu não ia para frente, eu estava estagnada. E quando eu cheguei no digital, quando eu entendi como tudo funciona, eu percebi, opa, aqui eu realmente posso mostrar para o mundo que eu sou boa no que eu faço e eu também posso transformar a vida das pessoas e inclusive ser muito bem paga por isso. Muito bem paga, muito mais do que o mercado tradicional,
que simplesmente limita a gente. E no digital não tem limite. E quando eu me lancei no digital, eu fui com medo mesmo, porque nós tomamos um golpe, a minha família, minha mãe tomou um golpe, levaram 20 mil reais da conta dela, e ela me ligou falando: filha, eu preciso de ajuda, o que eu posso fazer? Eu só vou receber a aposentadoria no outro mês, você pode me ajudar? E naquele dia eu não tinha como ajudar, eu não tinha como fazer nada. Só que naquele mesmo dia, no meio de um lançamento, eu vendi uma imersão de R$ 9,70 e naquele dia eu vendi mais de 130 vagas. Depois disso, eu vendi um outro produto para quem estava participando da imersão. Fiquei 3 dias entregando o dia inteiro, com certeza muito cansativo, mas eu só me lembrava da minha mãe, de poder ajudar a minha mãe. E no final dessa imersão eu vendi outro produto e faturei R$ 35 mil. Foi aí que eu vi que o jogo podia mudar. A Thalita, a mulher, o que trouxe para ela isso? Além de faturamento, o que eu sinto hoje é que meus pais podem acreditar em mim. Agora eles têm a certeza de que a culpa nunca foi minha. Que não foi porque eu não dei certo na CLT, não foi porque eu não dei certo na engenharia, não foi porque aquela empresa que eu fali, a culpa não foi minha. Hoje eu pude provar para eles que, na verdade, eles podem confiar em mim. E hoje, com certeza, eu encontrei meu propósito. Cada dia eu acordo pensando qual é a próxima pessoa que eu vou conseguir ajudar a tirar de uma CLT tóxica, ou talvez a pessoa está num relacionamento tóxico, ou às vezes uma mulher simplesmente não quer fazer um concurso público porque o pai está obrigando, não quer fazer uma faculdade obrigada. Cada dia que passa eu acordo pensando dessa forma. E além de ajudar essas pessoas, eu também consigo ajudar a minha própria família. Hoje eu pago o plano de saúde dos meus pais, da minha família, que é a coisa mais importante para mim, muito mais importante do que um carro zero, muito mais importante do que uma viagem, enfim. E hoje eu consigo estar com a Esté no dia a dia. Quando ela acorda, eu falo: bom dia, filha, dá um beijinho na mamãe. Ela fala: mamãe, te amo. E aí durante o dia ela passa lá no escritório, fala comigo, ela vai para a escola, ela: tchau, mamãe, beijinho. E eu não tinha nada disso da minha mãe. Ela simplesmente passava o dia inteiro no trabalho. E eu lembro como se fosse hoje, que estava dando 11h30 da noite e minha mãe não tinha chegado, e eu tentando ligar, desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa. E quando ela atendeu, ela falou: o que é, filha? O que aconteceu? Sabe, tão assim estressada por eu ter ligado. Ah, não tá vendo que eu tô trabalhando? E eu falei assim: mãe, eu tava preocupada com você. Ela: mas eu tô trabalhando, sabe? E aquilo me magoou profundamente. E eu não quero nunca que minha filha passe por isso. A Eduz entrou na minha vida num dos melhores momentos, no momento que eu realmente precisava de apoio emocional, e eu senti que eu poderia confiar na Eduz. Eu entrei em contato com a minha gerente porque eu vi algumas pessoas recebendo apoio nos eventos presenciais. Eu estava começando a fazer os meus eventos presenciais. E ela falou assim: olha, fala com fulano e se apresenta, que ele vai estar no evento X. Eu me apresentei, ele falou assim: como assim a gente ainda não tem você no nosso time de influencer? Como assim? Você tem mais ou menos a maior quantidade de alunos dentro da Eduz. E eu falei assim: sério? E eu fiquei emocionada naquele dia. Eu falei: poxa, quantas pessoas que eu já transformei, quantas pessoas que eu já levei conhecimento. E por que Eduz? Porque no momento que eu mais precisava, foi justamente aquele momento do golpe, foi na Eduz que eu encontrei a forma mais simples, mais fácil, mais rápida de ter resultado. Eu não precisava de página de vendas, eu não precisava de nada disso, de operacional, enfim. O expert, né, o operacional sabe essa linguagem, mas o expert, quando ele começa, ele precisa ser rápido, porque ele precisa ver resultado naquilo ali. E foi na Eduz que eu encontrei essa forma de ter um resultado mais rápido e transformar a minha vida para sim transbordar na vida de outras pessoas. Como a Eduz é muito acolhedora, eu senti esse apoio emocional que eu não tive na minha infância e na minha adolescência. Então, por isso que foi extremamente importante. Não é sobre olhar para uma pessoa que já está gigante e só olhar para aquela pessoa. Não, está olhando sim os pequenos, os que ainda estão na jornada, que estão fazendo o negócio acontecer no dia a dia e falando assim: vem cá,
porque eu vou te apoiar, eu vou te dar apoio emocional, eu vou te dar apoio técnico e apoio para o que você precisar. Principalmente o que eu senti assim foi o apoio emocional, que foi justamente o que ficou faltando na minha infância. Então isso me conectou demais. O meu primeiro Seven foi incrível. Eu gravei vídeos daquela musiquinha, sabe, que vocês colocam para o reconhecimento. Todo mês eu coloco para tocar, porque é o momento que eu espero o ano inteiro para poder participar e subir ao palco e pegar minha plaquinha. Durante o Seven, eu encontrei muitas alunas, elas estavam lá no palco com a plaquinha e falavam assim: Thalita, é por sua causa que eu tô aqui. E eu gravei isso, eu tenho vários vídeos das alunas falando: é por isso que eu tô aqui. E eu começava a chorar, eu fiquei muito emocionada com isso. Além das conexões, das pessoas que a gente conhece, eu consigo encontrar os meus alunos que compram de mim no digital, eu consigo encontrar no presencial, porque o digital ele é totalmente diferente do mundo real, que a gente chama, né? E o que acontece? Meio que no mundo real a gente fica meio que maquiando, fingindo ser uma coisa que não é, para poder as pessoas gostarem de nós. No digital a gente não precisa fazer isso. Então por isso que o Seven é tão gostoso, porque a gente encontra pessoas que realmente se conectaram com os nossos valores, com a nossa verdade, com a nossa história. As minhas expectativas para o Seven deste ano são as melhores. Já combinei com as minhas alunas para que eu possa encontrá-las. E eu tenho certeza de que vai ser uma jornada de muito conhecimento e também muito apoio emocional. O que eu entendo como propósito é o que eu posso ajudar outras pessoas através da minha transformação. Porque a partir do momento que eu deixo isso só para mim, eu estou sendo egoísta. E ajudar outras pessoas é mudar a vida de outras pessoas. Quando eu vou falar com os meus alunos sobre perder o medo de vender, eu falo assim: na verdade, você está ajudando outras pessoas, porque vender é ajudar. Então, o que eu vejo de propósito é, de fato, transformar a vida de outras pessoas através da minha vida que foi transformada. E se você não encontrou o seu propósito ainda, olhe para a sua história, olhe para a sua narrativa, por tudo que você passou até hoje. O que você já enfrentou, o que você já conseguiu resolver na sua vida, quais foram os perrengues que você passou. Pode ter certeza de que tem gente querendo saber como resolver e como passar por isso também. Então, você pode ter uma vida de propósito, ajudando outras pessoas a enfrentar o que você já conseguiu passar. É muito importante você valorizar a sua própria história, porque a sua história é diferente de qualquer outra pessoa. E é assim que você consegue se tornar único no digital. Eu falo muito que o seu produto é a sua história. Então todos os produtos que eu tenho foram tirados da minha própria história, do que eu fiz, do que eu errei, do que eu passei e de como eu posso ajudar as pessoas. Falar da Eduz é algo que me deixa muito emocionada, porque no momento que eu mais estava precisando, foram eles que me deram apoio, e principalmente apoio emocional. E se você hoje quer trilhar a jornada do digital, a melhor plataforma e a que vai te acompanhar em cada jornada, em cada passo que você der, é a Eduz. A princípio, a cultura da Eduz até um pouco estranha no início, porque você meio que não acredita nas pessoas se importando com você, você não acredita que isso tudo é real. Só que ao longo da tua jornada e ao passo que eles vão te dando esse apoio, você consegue ver que realmente, nossa, isso existe. Porque no mundo que a gente está hoje, a gente vê muitas pessoas querendo roubar um do outro, querendo enganar um do outro, e a gente realmente fica pensando: será que isso é verdade? Será que realmente querem me ajudar? Só que chega um tempo que a gente percebe o seguinte: realmente o que importa para a Eduz é transformar a vida das pessoas. Não é um jogo de ego. É como se para a Eduz o importante fosse transformar as pessoas cada dia mais.